Sabia que, no próximo dia 7 de setembro, nós comemoraremos 200 anos da independência e, neste vídeo, falaremos sobre curiosidades e outros fatos interessantes desta data tão importante. No dia 7 de setembro de 1822, o então príncipe Dom Pedro, governante do Brasil e filho de Dom João VI, rei de Portugal, proclamou a independência do Brasil. Então foi uma briga de filhinho mimado contra papai mandão? Vamos ver. A independência do Brasil não se resumiu nas palavras independência ou morte no 7 de setembro. Na verdade, nem havia um consenso entre os brasileiros. Havia os que pediam apenas uma maior autonomia do governo do Brasil e maior participação nas decisões do reino. E havia os que defendiam o rompimento total com Portugal. Mas podemos perceber um contínuo processo de insatisfação dos brasileiros com a condição de colônia, como a Inconfidência Mineira em 1789, a Conjuração Baiana em 1798 e a Revolução Pernambucana em 1817. Esta já no período em que a família real morava no Brasil e tinha caráter de insatisfação contra a corte portuguesa, onde esta quadrinha era cantada nas ruas de Recife pela população. Sem grande corte na corte, não se chega a um bem geral, que o corte é o que nos faz bem, a corte é quem nos faz mal. Então, precisamos conhecer melhor o contexto do momento da proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. No começo do século XIX, na Europa, as vitórias de Napoleão Bonaparte fizeram com que a família real portuguesa se refugiasse na sua principal colônia, o Brasil. Um dado interessante é que daí vem a expressão "ficou a ver navios". Isto porque Dom João conseguiu enganar Napoleão, prometendo fidelidade, mas ao mesmo tempo fazendo acordos com os ingleses e planos para se refugiar no Brasil. E assim, quando as tropas francesas chegaram a Lisboa, ficaram apenas a ver navios, os navios da família real portuguesa, e já não tinham mais o que fazer. Ponto para a astúcia de Dom João, que conseguiu dar a volta em Napoleão. A chegada da família real em 1808 significou grandes mudanças para os brasileiros. A principal delas foi a elevação do Brasil de colônia a Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1816. Fato importante e interessante é que, pela primeira vez na história, um soberano europeu se mudou para a colônia, ou um soberano europeu veio morar no hemisfério sul. Aê, é o Brasil mudando os conceitos desde o início. Com a família real no Brasil, houve um grande aumento no comércio e no fluxo de pessoas de várias culturas, principalmente com o decreto abrindo os portos brasileiros às nações amigas. Mas, com as questões com Napoleão já resolvidas na Europa, a nobreza portuguesa pedia a volta da família real a Portugal. Ai, Jesus, já estão a me incomodar novamente. Me deixem aqui no Brasil que eu gostei demais de água de coco e do clima tropical. Então, Dom João VI voltou a Portugal em 1821, mas deixou Dom Pedro governando o Brasil em seu lugar. As hostilidades se intensificaram entre os seguidores das Cortes Gerais de Lisboa, que queriam retirar a autonomia do Brasil. Brasil, não se assanhe não. Queremos que voltes a ser colônia. Os separatistas brasileiros. Que colônia o quê, Tuga? Queremos nossa independência. E os súditos leais ao rei Dom João VI. Pessoal, vamos nos acalmar. Fazemos parte do mesmo império. Devido a essas disputas de poder, o ano de 1822 começou com grandes tensões. As cortes portuguesas pressionavam Dom Pedro para que ele voltasse a Lisboa. Os brasileiros temiam um rebaixamento do Brasil, novamente à condição de colônia. No dia 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu no Paço Imperial um documento contendo 8.000 assinaturas pedindo que ele ficasse. Este dia ficou conhecido como o Dia do Fico, um número impressionante, considerado que a população era em sua maioria analfabeta e que as assinaturas foram colhidas sob a ameaça da divisão auxiliadora, tropa leal às cortes portuguesas. Dom Pedro ouviu o apelo popular e os ânimos se acirraram.
Houve inclusive uma tentativa de sequestrá-lo e levá-lo à força para Portugal 2 dias depois. Janeiro é sempre quente no Brasil, mas naquele ano as temperaturas ficaram demasiadamente altas, não é? De fato, houveram conflitos abertos em janeiro de 1822 entre a divisão auxiliadora e as tropas fiéis ao príncipe Dom Pedro. O forte de São Sebastião, no alto do Morro do Castelo e próximo do Paço Imperial, era controlado pela divisão auxiliadora, e esta pretendia subjugar o príncipe Dom Pedro. Contudo, o general Joaquim de Xavier Curado, o mais respeitado militar brasileiro de então, junto com as tropas da Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, organizou a população carioca num contragolpe. Vendo-se em menor número e com suprimento de munições limitado, o comandante da divisão auxiliadora, general Jorge de Avilés, recuou até a Vila Real da Praia Grande, atual cidade de Niterói, mas o general Curado perseguiu-o, estabelecendo sua base de operações em São Gonçalo, e dali conseguiu cercá-lo. Com Avilés encurralado, Dom Pedro ordena-lhe, pela última vez, que lhe obedeça ou regresse a Portugal. Derrotado, Avilés se retira do Brasil. Também na Bahia houveram incidentes e arbitrariedades. Em 19 de fevereiro, a religiosa Joana Angélica, de 60 anos, foi assassinada enquanto tentava impedir a entrada de soldados portugueses no convento da Lapa, dirigido por ela. As tropas portuguesas alegavam que lá haviam armas e soldados brasileiros escondidos. Em setembro, quando voltava de Santos, cidade do litoral paulista, Dom Pedro recebeu cartas do Rio de Janeiro, dando conhecimento das exigências das autoridades portuguesas para que deixasse o Brasil. Às margens do Riacho Ipiranga, na cidade de São Paulo, uma nova história do Brasil começava. Com a comitiva real e líderes paulistas como testemunhas, Dom Pedro declara sua decisão de tornar o Brasil independente de Portugal, com a célebre frase "Independência ou morte". Quando Dom Pedro entrou com sua comitiva na cidade, começaram a tocar os sinos da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, que ficou conhecida como Igreja das Boas Notícias. Ah, então acabou, né? Ainda não. A independência não foi um processo rápido e fácil. Portugal, naturalmente, se opôs à separação e houve campanhas na Cisplatina, atual Uruguai, em Pernambuco, na Bahia, no Piauí e no Grão-Pará, províncias onde, por razões estratégicas, havia um grande número de soldados portugueses e fiéis às cortes. Para organizar um exército e uma marinha de guerra, Dom Pedro e seu ministro José Bonifácio tiveram de contratar especialistas. Também o reconhecimento internacional da independência do Brasil deu-se em um tempo relativamente curto, pois a imperatriz Dona Leopoldina dedicou-se nesta tarefa, obtendo o apoio de seu pai, o imperador da Áustria, e de outros monarcas europeus para o reconhecimento da independência do Brasil. Dentre os fatos ocorridos durante a guerra, que terminou com cerca de 3.000 mortos, o dia 2 de julho de 1823 entrou para a história como o dia em que os brasileiros inferiores numérica e tecnicamente conseguiram expulsar as tropas portuguesas da Bahia. O povo estava tão engajado na luta que a jovem Maria Quitéria de Jesus se alistou disfarçada de homem, usando o nome de Soldado Medeiros. Ela demonstrou grande coragem, disciplina militar e habilidade com armas. Por isso foi mantida entre as fileiras, mesmo depois de sua identidade ter sido descoberta. A guerra durou cerca de 3 anos, e sendo formalmente encerrada com a assinatura do Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal, assinado em 29 de agosto de 1825. Mas geralmente ouvimos nas salas de aula um relato muito resumido e às vezes desdenhoso do processo de nossa independência, muitas vezes parecendo que foi um acordo de pai para filho, e relatos de manifestações populares como as do Dia do Fico, em janeiro de 1822, e personagens como Maria Quitéria de Jesus e Joana Angélica são esquecidas, e mesmo personagens-chave para a nossa independência como a
Imperatriz Dona Leopoldina e o ministro José Bonifácio são jogados para escanteio, quando na verdade eram personagens atuantes nos planos de um Brasil independente. Que esta comemoração de 200 anos seja uma oportunidade de refletirmos sobre quem somos, sobre nossa história e o nosso futuro. Gostaram do vídeo? Deixe nos comentários suas dúvidas ou contribuam com outras curiosidades sobre a nossa independência. Compartilhe este vídeo e muito obrigado por assistirem este vídeo até o final. Abraços!